vamos falar um pouquinho da história do empreendedorismo para vocês entenderem esse processo. Na realidade, o homem ele empreende há muito tempo. É claro que não havia esse conceito de empreendedorismo, esse entendimento, mas a capacidade de gerir recursos e fazer negócios já existe há um bom tempo. As primeiras trocas comerciais começaram a partir da agricultura, no qual o que sobrava, esses agricultores faziam trocas com outros agricultores de outros povoados. Claro que era troca de produtos, era um câmbio, mas a partir do momento do século VII a.C., que foi criada a moeda, esse processo de troca foi sendo melhor articulada e aí sim começou a ser iniciado o comércio. As mercadorias começaram a ter valor e a noção de preço dos produtos foi se instaurando de uma forma mais organizada. E a partir disso que foi intensificando essa necessidade de gerir negócios, de gerir recursos e de fazer negócio, né? Como eu falei, não havia esse nome, né? E muito antes disso, as civilizações, muito antes da gente ter um entendimento de empreendedorismo que a gente entende hoje, as civilizações já empreendiam. Civilizações como os Incas, os Astecas, o Maia, lá no Egito, na China. Os Incas, por exemplo, eles desenvolveram um processo de irrigação em serra para poder, nas montanhas, né? Para poder a água subir e conseguir irrigar toda aquela estrutura agrícola que eles tinham fomentado, que eles tinham desenvolvido. Os egípcios, eles também fizeram um processo de levar a água do Rio Nilo mais para dentro, para irrigar as agriculturas que eles estavam trabalhando. Então, esse processo de reinvenção, essa visão empreendedora já existe há muito tempo. E as povoações só conseguiram se desenvolver através dessa visão de empreender, de inovar, de investir, de desenvolver, de gerir recursos e desenvolver negócios, né? Mas o conceito formal, essa noção formal de empreendedorismo que a gente tem hoje, na verdade, ela veio do século XVII, com o início da industrialização, que ocorreu lá na primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Com a mudança do sistema econômico, começou a avançar esse surgimento de acordos entre o governo e a burguesia. E nesses acordos, que era para poder essa burguesia conseguir investimento financeiro, para poder fazer as suas fábricas, eles conseguiram montar a produção em série nas fábricas e o maquinário necessário para produzir, né? E a partir disso é que essa reformulação do mercado alavancou a economia e alavancou os negócios e aí sim surgiu muitos mais empreendimentos, fábricas que foram a partir dessa revolução. As primeiras foram as fábricas de tecelagem. Os tecidos eram feitos de uma forma muito artesanal, mas aí foi investido no maquinário para produzir em série, em larga escala, com recursos mais baratos, com um processo onde não era necessário que o artesão soubesse, que o funcionário soubesse de todo o processo, contratava alguém que fazia, uma pessoa cortava, outra pessoa usava máquina X, máquina Y, e isso reduzia o custo durante o processo, produzir em larga escala, e a partir disso que essa industrialização impactou na economia como um todo. E esse impacto, a partir do século XVII, influenciou na criação de muitos mais empreendimentos, no envolvimento de muitas mais pessoas nesses empreendimentos. E aqui no Brasil, aconteceu de uma forma mais tardia. É claro que já existiam os empreendedores por parte da colonização, né? Os colonizadores, eles usavam nossos recursos, a madeira, a cana-de-açúcar, o ouro para o Brasil, mas esses recursos eram utilizados e beneficiados na Europa. Isso não trazia para o Brasil, não
impactava tanto no Brasil no quesito de industrialização. A industrialização aqui começou a partir da independência, e a gente consegue destacar um nome que é o Barão de Mauá. Ele era, na verdade, um banqueiro, mas ele tinha uma visão empreendedora muito forte. Ele é tido como um dos caras mais visionários aqui do Brasil. Ele empreendeu na importação de meios de produção, então ele trouxe de fora maquinários para investir nas fábricas, para desenvolver fábricas. E além do maquinário dos meios de produção, ele também investiu no próprio transporte, que é a logística de distribuição desses produtos, a logística de alocamento de matéria-prima. E isso causou um grande impacto na nossa industrialização. E a partir disso a gente conseguiu alavancar um pouquinho mais. Mas na realidade, o empreendedorismo no Brasil foi ter uma larga escala depois dos anos 90, com a abertura do mercado lá no governo Collor. Essa abertura do mercado nada mais é do que a disponibilidade para que indústrias de fora viessem implantar suas fábricas aqui e aceitar capital de investimento de fora, fornecedores estrangeiros. Isso tudo aumentou a competitividade. Porque a partir do momento em que eu trago mercadorias, eu trago fábricas, eu trago fornecedores de fora, eu estou trazendo concorrência para os empreendedores do Brasil. E essa concorrência fez com que os empreendedores tivessem que se reinventar, seja desenvolvendo maquinários mais atualizados, seja conseguindo matéria-prima mais barata, seja mudando os processos da fabricação dos seus produtos para diminuir o custo desse produto para poder vender mais barato e competir com os produtos de fora. Tudo isso fez com que a industrialização aqui no Brasil ela alavancasse depois dos anos 90. E nesses anos 90 que começou também a surgir instrumentos que facilitavam isso. O SEBRAE, por exemplo, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, surgiu a partir daí, da necessidade de apoiar esses empreendedores, dar suporte, treinamento e tudo mais. Mas, atrelado ao SEBRAE, várias outras ações foram desenvolvidas no Brasil. Ações no nível municipal, estadual, nacional. O SEBRAE, por exemplo, tem o programa Empretec, tem o programa Jovem Empreendedor. O governo federal já atuou com o programa Brasil Empreendedor. Depois dos anos 90 também, que veio surgir diversos cursos, pós-graduações, programas, universidades, todas voltadas para o empreendedorismo. Algumas faculdades começaram a incluir na sua grade curricular cadeiras de empreendedorismo, gestão de novos negócios. Então, tudo isso fomenta, impacta no aceleramento e no aumento do número de empreendedores. A gente também desenvolveu e facilitou o acesso ao MEI, que é o CNPJ para microempreendedores, microempreendedor individual. O MEI facilita a assinatura de contratos, você pode contratar uma pessoa para trabalhar com você, você pode fazer notas fiscais de uma forma mais fácil. Então, essa pessoa, esse microempresário, esse empreendedor individual, ele começa a ter algumas facilidades que faz com que eles enxerguem essa possibilidade de empreender. Isso aumenta a quantidade de pessoas desenvolvendo essas habilidades necessárias e se lançando no mercado como empreendedores. Mais recentemente, a gente também teve uma alavancada de incubadoras. As incubadoras, elas são organizações que elas dão suporte, elas ajudam outras empresas, né? E essa ajuda pode ser por meio de treinamentos, mentorias, investimento financeiro. Elas dão suporte enquanto material, enquanto estrutura física. Tudo isso influenciou com que o Brasil tivesse uma alavancagem muito grande no nível de empreendedorismo das pessoas.
pessoas e na quantidade de empreendedores.